Olha, já que estamos falando sobre coisas fora de campo, estamos a falar também de outro time que entra em campo hoje, no caso o São Paulo, encara o Internacional numa crise desgraçada, lutando para não cair, trouxe o Abel Braga, e o São Paulo tentando esse 8º lugar que parece que ninguém quer, a posição mais amaldiçoada na tabela é esse 8º lugar, todo mundo pede, ninguém chega e tal. E ninguém sabe o que vai valer, né? Pois é, e aí, mas vou ou não vou, será que tá bom, não tá? Ó quem está com a gente aqui, grande Gabriel Sá, foi acordado na madrugada para participar também com a gente do nosso All News de hoje. Por quê? Porque o Gabriel Sá é muito bem informado e, portanto, trouxe uma informação muito importante na tarde de ontem aqui no UOL, publicou no seu blog aqui no UOL, que o São Paulo está estudando um fundo de 200 milhões de reais para quê? Para investir em reforços na próxima temporada. Quem organizaria esse fundo? Uma chance para vocês adivinharem. Eu falo, Galápagos, que é a gestora do fundo do FIDIC, lá que o São Paulo já fez. Seria a gestora do fundo da base, que acabou que não saiu, porque o Casares não conseguiu aprovar ou não conseguiu nem colocar em votação isso no Conselho Deliberativo, porque está perdendo apoio político. E agora surge essa história de um fundo de 200 milhões para reforços. Gabriel Sá. Você publicou essa história no seu blog ontem aqui no UOL, causou um bafafá na comunidade são paulina, mas eu quero saber de você, os detalhes ou o que você sabe dessa história. Bom dia, obrigado, hein? Muito bem-vindo ao All News. É isso, Tironi. Bom dia para você, bom dia para o Júlio e para o Mauro, todos os amigos que acompanham o UOL aqui essa manhã. O São Paulo, então, conforme matéria, apuração com Pedro Lopes também, dando os créditos, estuda esse fundo de contratações, né? A gente estava brincando ontem que o FIP de Cotia virou FIP da Barra Funda, praticamente, né? Já tem essa parceria com a própria Galápagos para o FIDIC, Fundo de Investimento em Direito Creditório, que rege hoje os gastos do São Paulo. O FIP de Cotia não foi para frente, não foi a votação no Conselho, gerou muita polêmica e o Júlio Casares entendeu que não era momento de colocar voto, mas agora surge o FIP de contratações, né? O Fundo de Contratações aí do São Paulo Futebol Clube. É simples a parceria, né? Teria um dinheiro ali de 200 milhões de reais exclusivamente para o São Paulo gastar em contratações e, em troca, a gestora Galápagos tem um percentual na venda de jogadores do São Paulo. Venda dos jovens da base, venda dos jogadores também da equipe profissional, que não necessariamente são da base, né? Então seria toda essa operação de compra e venda da próxima janela, das próximas janelas, sendo controlada pela Galápagos. Ainda não tem nada muito bem definido de prazos, né? Até quando vai, então, essa parceria, essa troca, essa contrapartida. O fato, Tironi, que também passo aqui essa informação com exclusividade, é que para a próxima temporada, no orçamento, hoje o São Paulo estima que ele vai ter que vender mais de 200 milhões de reais. Então, bate o percentual aí do que seria a contrapartida para Galápagos. Obviamente, é um bom negócio, mais uma vez, para Galápagos, né? Quando a gente comenta sobre as escolhas da gestora com o São Paulo, e gera sempre esse questionamento da ligação incansável do São Paulo com essa gestora, que a gente sabe muito bem que passa a ter certas prioridades, certas amarras, e o Júlio Casares, ele deu duas escorregadas /letras na última entrevista coletiva. Ele afirmou que não estava indo para os jogos porque ele estava buscando contratações, estava buscando formas de melhorar a próxima janela, e aí vem essa informação do fundo. E ele falou também, quando ele explicava do Márcio Carlomagno, CEO, ele falou, porque o São Paulo ainda não é uma empresa. Esse ainda não é uma empresa, para mim, pelo menos, tem um desejo claro aí para os próximos passos do São Paulo. Tironi. Muito bem, Gabriel Sá, então, com as informações essas do São Paulo, o Carlos Belmonte, o ex-diretor de futebol, fez um périplo aí, foi entrevistado até por mim, em vários lugares aqui, pro Gabriel até Sá. Por mim? Eu entrevistei, ele entrevistou no podcast lá que eu faço. Se o Belmonte falar com todo mundo e não falar com você, ele tá errado, pô. Hoje o Belmonte também estará no De Primeira ao vivo, ele já falou também lá pro Mauro César, o Mauro César até fez uma contestação a ele sobre isso ontem, e aí os assuntos se misturam, o Mauro César, porque o Belmonte, que não é mais do comando do futebol de São Paulo, ele defende que o São Paulo tem que investir mais. Em vez de economizar, ele tem que investir mais para sair desse buraco que ele está. E o Mauro contestou isso, na verdade, quando você vê o Flamengo estar onde está, chegando lá pelo caminho exatamente inverso,
O Belmonte parece que estava querendo dobrar a aposta nessa história. Ele já não é mais do futebol de São Paulo. Mas as histórias se misturam, ô Mauro, porque o São Paulo tenta aí um fundo, mais uma vez, meio milagroso, meio ainda não muito bem explicado, para conseguir reforços e não se sabe se vai economizar, coisa que deveria fazer. São Paulo tem que se preocupar em reduzir sua dívida, aumentar sua arrecadação, mudar sua postura no mercado, ir até os seus credores e negociar para mudar a sua imagem. Essa falácia de que hoje não é mais possível fazer o que o Flamengo fez, só o torcedor muito ingênuo acredita. Eu questionei ontem o Belmonte, que numa entrevista que ele concedeu, e que eu participei, ele argumentou que a taxa Selic era muito mais baixa na época que o Flamengo fez a sua reformulação. Nem tudo é dívida bancária, nem tudo passa pela taxa Selic. O Flamengo, em 2013, ele estava começando um contrato com a Adidas, que dura até hoje. O contrato esse começou a ser negociado na gestão da Patrícia Amorim e foi finalizado em seguida quando o Bandeira de Melo já era o presidente. Os dirigentes, eu gosto de falar sempre os dirigentes, porque não foi Bandeira de Melo, não foi arquiteto de nada. Na verdade, várias pessoas participaram desse processo. O atual presidente e o anterior também, inclusive entre várias outras pessoas que estão ou não na diretoria do Flamengo nesse momento. Os caras pegaram essa grana, foram até o governo, olha, a gente quer pagar a dívida, como é que a gente faz aqui? Eu quero diminuir minha dívida. Não foram comprar jogador. Ao invés de contratar jogador, inventar fundo, mais um fundo, você acha que o torcedor de São Paulo cai nessa conversa de fundo de novo? Sério? Sério que acredita nisso? É verdade? O Flamengo pegou e devolveu o Wagner Love para o CSKA porque não podia pagar o Wagner Love. O Dorival foi demitido porque o Flamengo não podia pagar o que a gestão anterior tinha acordado com ele. Então, assim, o único caminho quando você está sem dinheiro é você cortar custos e trabalhar dentro da sua realidade. A realidade do São Paulo é essa. O que acontece? Eles contratam jogadores caros. Na gestão anterior, o Daniel Alves, não deu certo. Dessa gestão, o Rames Rodrigues. Nunca podemos esquecer as imagens da câmera seguindo o presidente de São Paulo, dentro do aeroporto, caminhando, acompanhando em tempo real o Rames Rodrigues e o presidente. Todos os holofotes no jogador e no dirigente. Foi um fiasco. Aí contratou o Lucas. O Lucas estava por empréstimo no São Paulo e diziam que ele ia para os Estados Unidos. A tal proposta americana, pelo jeito, não apareceu, que ele ficou. E aí o São Paulo faz um contrato caro com um jogador que ele não tem dificuldade para pagar, gente. Claro que tem. Claro que tem. Aí veio o Oscar. O Oscar saiu do São Paulo, lá atrás, numa briga na justiça. Se o Oscar queria voltar para o São Paulo, Oscar, eu tenho para você isso aqui, o valor é esse, o quanto eu posso pagar. Você quer jogar no São Paulo? Quero. O dinheiro não é o mais importante. Não, eu quero ganhar X, é quanto eu acho que eu valho. Ok, obrigado, tchau. Não, vamos trazer o Oscar. Eu já escutei até papo de não disputamos com outros clubes. Se outros clubes querem pagar para o Oscar uma fortuna, o São Paulo não tem condição, gente. Aí faz um contrato de 3 anos, em 2 o patrocinador colabora no pagamento da remuneração do atleta, mas o contrato do jogador é mais longo do que o contrato de patrocínio vigente. E o terceiro ano? Se porventura o patrocinador do renovar não for bancar parte dos ganhos do jogador e ele continuar sob o contrato. O São Paulo que paga. Então, assim, é tudo errado, cara. É óbvio que é tudo errado. Fingem que estão fazendo algo no sentido de ter mais austeridade, mas não tem. Amigo, se você já teve um carro do ano, morou num bairro chique, comia em bom restaurante, mas agora você está ganhando muito menos, já está sem emprego, você vai andar de transporte público, vai morar num lugar mais humilde, vai comer pão com ovo e a vida vai seguir. É assim que funciona com o time de futebol. E colocaram o São Paulo nesse buraco. Aí é fundo, é FDIC, é isso, é a base, é o profissional. Aí temos, quer dizer, a lógica, o raciocínio do Cartola nessas horas é: eu tenho que trazer mais jogadores, porque aí eu vou ter arrecadação, eu vou ter premiação e vou conseguir pagar. Não, você mal consegue pagar as contas geradas pelo time que você formou. E a outra falácia, né? Não, o Oscar, por exemplo, veio sem custo. Pega a remuneração do jogador, multiplica por 3 anos de contrato, vê quantos milhões de euros você assumiu de dívida ao contratar o jogador. Você, quando contrata o cara, você está assumindo uma dívida, você está contraindo uma dívida, tem que pagar esse jogador. Você tem condições para isso? A prioridade deveria ser outra. E aí, se você faz a coisa certa e joga limpo com a torcida, tudo indica. Foi assim no Flamengo, eu tenho certeza que seria no Corinthians, no São Paulo, o torcedor vai junto, cara. Porque ele vai perceber o seguinte: pô, os caras estão botando a casa em ordem, eu tenho que colocar a casa em ordem. Mas no São Paulo, o que acontece? Não dá esse sinal, a dívida não cai drasticamente, vira e mexe, tem algum outro plano mirabolante. O discurso é o mesmo. Quem sai da gestão, mas aparentemente tem planos de voltar ao poder, adota esse mesmo discurso. E a realidade é que não sai do lugar. O São Paulo virou coadjuvante e, desse jeito, coadjuvante continuará sendo durante um bom tempo.
Seu pitaco, Júlio Gomes. Depois eu quero fazer uma outra pergunta para o Gabriel. Eu assino o que o Mauro falou, mas eu acho que é um pouco mais complexo, justamente porque eu discordo em parte de uma frase só do Mauro e que eu acho que é a que muda tudo. A torcida compra e vai junto. Eu não sei. Aqui na nossa cultura do futebol brasileiro, não é muito o que acontece, não. Assim, eu acho muito complicado você ser esse clube gigante que você é, no caso do São Paulo e do Corinthians, né? Especificamente esses dois, porque outros não têm a receita que esses dois têm, que é muito parecida lá com do Flamengo e do Palmeiras, assim, considerando o resto da turma, né? Ou seja, teria potencial para fazer algo melhor. Eu não tenho dúvida que o caminho da austeridade é o caminho correto, é o caminho do cortar na carne e fazer. Mas eu não sei se o resto, não sei se a torcida e se o universo do clube iria junto com a ideia. E, consequentemente, você vai perder a eleição, você vai ter que ficar demitindo o técnico, você não vai... Enfim, é bem complicada essa situação. Acho que não é tão simples. Ô, Gabriel, obrigado mais uma vez que você está aqui com a gente hoje de manhã. Te acordei, eu sei, mas tudo bem. O que eu queria saber, quando assim, os detalhes desse novo fundo e tudo mais, que o Mauro até explicou, né? Mais um fundo que o São Paulo, mais uma vez a Galápagos, ainda não estão exatamente claros. Mas, pelo que você me falou, chegam esses 200 milhões, os cotistas lá botam uma grana lá, e o São Paulo vendeu o jogador, uma parte vai para esses cotistas, independentemente de serem caras trazidos pelo fundo. Então, vou dar um exemplo. O São Paulo traz lá o Oscar, não, porque ele já está, traz o Arthur, algum jogador qualquer, o Arthur do Botafogo. Trouxe o Arthur do Botafogo para o São Paulo. E aí o Rian Francisco é vendido por 5 bilhões para o Chelsea. Parte desses 5 bilhões vai para os cotistas, que não tem nada a ver com essa história. É isso? Exatamente. É quase que uma sociedade dentro da operação mercado de transferências do São Paulo, né? Seria esse o molde. Ainda está sendo discutido, né? Prazo, termos, quanto por cento vai para esse fundo, né? Quais seriam os detalhes? Até o vazamento incomodou, né? Porque tinha já, então, essa conversa, ela vem já de uns 15, 20 dias, essa conversa inicial, que é considerada ainda inicial, mas já é negociada junto a Galápagos, e seria essa contrapartida, né? O São Paulo teria 200 milhões para montar um time mais forte e teria, então, em contrapartida, né, a venda de jogadores ali, que aí você também afeta as suas receitas, né? Vai ser interessante observar, caso avance essa questão do fundo da Galápagos, o fundo de contratações, o próximo orçamento do São Paulo, que já previa venda de jogadores, 200 milhões em venda de jogadores. Quanto assim, desse valor vai para Galápagos? Quanto dessa quantia vai para esse fundo? É algo também que tem que ser discutido, e fato é que obriga também o São Paulo a fazer vendas na temporada. E aí, eu me permito esse questionamento que acho que você tem para si também, Tironi. Quem o São Paulo consegue vender para bater esse valor hoje no atual elenco? É a garotada. É geralmente a molecada da base, e a gente sabe muito bem, Luca, Rian Francisco, esses jogadores já têm um prazo de validade no São Paulo. Exatamente. Vou te liberar, eu vou fazer uma última pergunta para você sobre essa questão, que é a seguinte, o São Paulo, então, ele precisaria vender alguns jogadores para chegar nesses 200 milhões que ele pretende. Agora, o fundo da base, ele não foi para frente, porque o Júlio Casares, pela primeira vez desde que ele assumiu, ele está perdendo apoio político dentro do conselho, dentro do clube. Por que esse fundo conseguiria passar? Esse é um bom questionamento, Tironi. Hoje o Júlio viveu o pior momento político no São Paulo. Ele até fez reuniões, que o Pedro Lopes até revelou numa coluna essa semana, acho que foi ontem, né, que foi ao ar. Ele revelou também que o Júlio Casares tentou reuniões políticas, né, com o Macias, vice-presidente, com o Pulpo, que são os caras do grupo Vanguarda Tricolor. Ele estava mais distante desses grupos aí nos últimos anos, e ele começa a tentar uma aproximação. O FIP de Cotia não passou muito por conta do próprio Carlos Belmonte, com o seu grupo, né, que foi contrário, fez movimento contrário interno no clube, e aí não teve chance desse processo avançar. O FIP de contratações, na visão da atual gestão, né, pessoas próximas que eu ouvi,
é uma forma do Júlio terminar por cima. Essa foi a frase que foi utilizada, porque o Júlio entende que a torcida precisa de mais um título e ele precisa, para poder governar o São Paulo, para ter a possibilidade de cumprir o seu mandato e voltar em 2030 também, que a gente sabe que tem uma pretensão do Casares em fazer isso, ele precisa fechar o ciclo esportivo de forma vitoriosa. Ele venceu a Copa do Brasil em 23, que trouxe uma estabilidade política para ele. Em 24, janeiro de 24, o Júlio era praticamente uma unanimidade que ele já era quando ele foi eleito, por exemplo, né? Então ele conseguiu ter toda a base dele de volta. 24, 25, isso mudou bastante. 25, então, né, o fim de 25 é o seu pior momento político e ele está tentando fazer um time competitivo para ser campeão. É quase um all-in do Júlio Casares aí no seu último ano de mandato, tentando a todo custo um título, né, pensando também que ele poderia voltar em 2030. Vou dar um pitaco. Tirone. Vou te passar rapidinho, Mauro. Só dar um pitaco rapidinho e passo a bola para você. Porque ontem, quando o Gabriel Sá publicou essa notícia, eu estava na frente do Belmonte. Porque eu estava entrevistando ele no podcast Tricolaços que eu faço. E aí eu falei, olha, tem essa informação aqui do Gabriel Sá. Eu não sei qual é a posição do Belmonte ou do grupo do Belmonte, que ele tem muitos conselheiros com ele lá no São Paulo. Mas na hora ele falou, opa, com 200 milhões eu faço um time, hein? Então o que dá a sensação de que talvez esse papo de 200 milhões, vai ter time bom, soe mais gostoso no ouvido de conselheiro, seja menos complicado de aprovar. Mas diga lá, Mauro. Não, você vê, a prioridade não é o São Paulo, cara. A prioridade é o projeto pessoal, político de A, B ou C. Perfeito. Eles estão nem aí pro São Paulo, meu irmão. A galera tem que acordar para isso aí. Perfeito. Só para. Até o Júlio falou da questão da dificuldade. De fato, é difícil convencer o torcedor. Mas se fosse fácil, até a minha vovozinha, que já morreu, seria presidente de São Paulo. É difícil pra caramba, meu irmão. O cara tem que ser peitudo para enfrentar isso aí, competente. Para levar adiante um plano pelo São Paulo Futebol Clube e não pelo seu projeto pessoal. No Flamengo, eu sempre gosto de lembrar, porque é muito fácil. Agora, o Flamengo foi difícil demais. E a gente acompanhou isso. E realmente parte da torcida, não, tem que botar time, mas à medida que o Flamengo reduzia sua dívida, fazia um acordo com um credor ou com o outro, o Flamengo vazava, entre aspas, isso na imprensa, deixava a notícia escapar. Ia mostrando. Era um doente que estava com 42 graus de febre, e à medida que a febre ia baixando, isso era divulgado. Melhorou, baixou um pouco, agora já não está mais tossindo, sabe? Já está respirando melhor. E o torcedor foi vendo que alguma coisa estava acontecendo. O time em campo não era um time que ele gostaria de ver, mas algo estava. Levou tempo. Foram 6 anos até o Flamengo ganhar um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores. Ganhou uma Copa do Brasil em 2013, com um time fraco, coisas de Copa que acontece, teve essa felicidade, mas com um time modesto. Ao final de 2013, quando o empréstimo do Elias, que era do Sporting, que era o melhor jogador do time, terminou, o Flamengo não ficou com ele porque não tinha como ficar. Quem contratou? O Corinthians. O Corinthians contratou. Precisando ou não, foi lá e contratou. Então, é curioso isso, sabe? Não, 200 milhões de monta um time. Gente, o Palmeiras não ganhou nada esse ano até agora, talvez não ganhe nada. Investiu 700 em reforços, fora quem já estava lá. Então, 200 milhões, o Belmonte monta que time, meu irmão? Vai ganhar o quê? Sério? 200 milhões, o Palmeiras investiu 700 esse ano. Vai ser coadjuvante do mesmo jeito. Pode até ganhar alguma coisa. Mas não significa que vai colocar o São Paulo numa vanguarda, numa posição de superioridade financeira e, consequentemente, técnica diante dos seus rivais. Isso é falácia. Isso é conversa fiada. E, na verdade, a dívida está batendo perto de 1 bilhão e reduziram um tiquinho de nada. Pode ganhar, inclusive sem os 200 milhões, como ganhou a Copa do Brasil 2 anos atrás. Porque, na verdade, assim, qual a chance do São Paulo ganhar hoje alguma coisa? As Copas. É a chance de todo mundo, menos Flamengo e Palmeiras. Esse trajeto o São Paulo fez, né? O São Paulo ganhou uma Copa improvável. Exato. Com um time... A Copa Libertadores, que inclusive o Botafogo ganhou, o Fluminense ganhou, quer dizer, a Copa Libertadores ou a Copa do Brasil, qualquer um pode ganhar de qualquer maneira, com 200 milhões ou sem 200 milhões, com 700 milhões ou sem 700 milhões, porque é mata-mata, é futebol, as coisas podem acontecer. Com 200 milhões, mesmo se forem bem gastos, hein? Mesmo se forem bem gastos, não ganha os pontos corridos. Sim, não tem nenhuma chance. Você não pode garantir nada. Como é que você pode garantir algum título? Bom, e no meio disso tudo, o São Paulo enfrenta o Internacional hoje na Vila Belmiro. Também não tem estádio o São Paulo para jogar, o gramado ainda está sendo replantado lá no Morumbi, joga na Vila Belmiro.
tentando aí esse 8º lugar. Agora ficou mais fácil chegar no 8º lugar, porque todo mundo perdeu. O Grêmio não ganhou, o Corinthians não ganha, o Vasco não ganha. O São Paulo está ali naquele 8º lugar, mas precisa vencer contra um Internacional desesperado. Vai ter a volta de alguns jogadores do São Paulo. Volta o Luciano, volta o Sabino, volta o Rafael e volta quem mais? Ferreirinha. O Ferreirinha, né, o Gabriel? Arboleda e Ferreirinha. Arboleda e Ferreirinha. Arboleda e Ferreirinha. Ferreirinha é o que importa, né? Ferreirinha é o que importa. Vai jogar ali de ala, o Ferreirinha. Faltam 2 gols.